Almas queridas, boa noite. Em instantes, iniciamos o estudo do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Vejo já aqui em nossa companhia a companheira Vera de Birigui, Silvia Lima e certamente outros vão chegando. Que os nossos corações se enterneçam, se sensibilizem ao influxo da inconfundível e poderosa presença de Jesus. Itens 1, 2 e 3 do capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Mateus 5, 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, 9. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e qualquer que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que qualquer que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Este capítulo, companheiros aqui presentes, companheiros das redes sociais, é uma inspiração para todos aqueles, como é o meu caso, que ainda não conquistaram o autodomínio, o equilíbrio das próprias emoções. Todos nós precisamos de calma, de serenidade, de paz. Embora todo o Evangelho nos ajude na conquista destes bens, a calma, a serenidade, a paz, não há dúvida de que este capítulo apresenta orientações específicas. Portanto, todo aquele ou toda aquela que se reconhecer necessitado, necessitada de mais calma, de mais serenidade, tem neste capítulo um roteiro preciosíssimo
lembremos algumas aflições que possam nos inquietar ou que estejam inquietando o mundo. Quantos obstáculos, quantos embates, quantas dificuldades, provas, lutas, enfermidades de procedência vária, conflitos no interrelacionamento, decepções, frustrações, amarguras, angústias, impactos, traumas, sobrecarga, estresse e ansiedade. E precisamos enfrentar todos estes desafios. Não é possível à criatura humana, estando na Terra, poupar-se a todas estas aflições e a muitas outras. Todos nós que transitamos pelo planeta, certamente teremos enfrentado no passado, estaremos enfrentando agora ou viremos a enfrentar logo mais alguma situação inquietante, desafiadora. E nós precisamos, quanto possível, enfrentar todas estas situações, mantendo a calma, mantendo a paz. Mas como manter uma calma que ainda não se consolidou? Como manter uma paz que ainda não se edificou plenamente? Além destes tantos desafios que enfrentamos outro gênero de dificuldades, que são as nossas próprias deficiências, ou as deficiências daqueles que compartilham conosco da experiência na Terra. Quantas pessoas, incluindo-nos muito honestamente, quantas pessoas ácidas, azedas, amargas, salgadas, grosseiras, indelicadas, mal educadas, ásperas, imponderadas, inconsequentes, precipitadas, estressadas, ansiosas. Quanta violência física, violência psicológica, violência moral, violência espiritual. Quantas desarmonias, quanto destempero, quanto desequilíbrio, quanta truculência, quanta gritaria, deficiências gerando reflexos negativos, como dissensões, discussões, ódios,
mágoas, rupturas de variada natureza, para termos uma ideia de como a cólera, resumindo isto tudo, prejudica a humanidade, basta que façamos uma visita ligeira nas penitenciárias, nos hospitais psiquiátricos, nos gabinetes psicológicos. Basta que se pesquise para se saber o quanto as indústrias farmacêuticas faturam todos os anos com a venda de calmantes, de ansiolíticos. E sejamos verdadeiros, calmantes que não acalmam, calmantes que apenas momentaneamente atenuam estes estados de desequilíbrios, mas passados os efeitos do tratamento químico, a cólera, com o seu séquito de deficiências e de consequências, volta na plenitude. Por quê? Porque estes calmantes atendem a criatura humana perifericamente, superficialmente, sem atender o âmago da questão. Porque não é o cérebro a causa primeira da cólera. Não está no organismo a causa primeira da cólera, da indelicadeza, da grosseria, da gritaria, da acidez, da truculência, da violência, da falta de respeito, de educação. É injusto transferir para o corpo a responsabilidade por estes comportamentos. E como a medicação atinge somente o organismo, as criaturas continuam num tratamento perfunctório, superficial, porque não atingem a causa ou as causas profundas do desequilíbrio emocional, que está no espírito. O espírito, ele sim, será calmo ou será colérico. Ou o espírito será sereno ou ele será desequilibrado. Por esta razão, a par, concomitantemente com o tratamento médico, psiquiátrico, psicológico, que podemos agregar aos tratamentos todos, imprescindível que nós nos disponhamos a tratar de maneira específica, sistemática, perseverante, constante e profunda o espírito. Espírito este que, se nesta encarnação ainda se apresenta colérico, a conclusão óbvia é que este espírito é colérico desde sempre, porque o espírito não retrograda, não retrocede,
alguém que tenha ainda a cólera como uma das características do seu comportamento, a conclusão lógica é que em outras reencarnações ele foi tão colérico quanto o é agora, ou mais colérico pode ter sido, apresentando agora, em face do progresso relativo, alguma diminuição no nível desta cólera. Agora, precisamos compreender e perceber que há uma interdependência entre as doenças do corpo, como há uma interdependência entre as doenças da alma. O indivíduo é colérico e ser colérico não apresenta somente esta deficiência. Todo colérico, ainda que não se tenha dado conta desta verdade, é também um egoísta. Todo colérico é orgulhoso, é prepotente, é arrogante, é soberbo, não tem o domínio de si mesmo. Vejam, apontei aqui, sem contar, mais ou menos, uma meia dúzia de deficiências. Por esta razão, tratar a cólera, empenhar-se por superar a cólera, implica e implicará sempre investir no sentido de se tornar menos orgulhoso, menos egoísta, menos intolerante, menos incompreensivo, menos arrogante, menos soberbo, para assim tornar-se menos colérico e a calma, timidamente no começo, vai se insinuando e com o tempo, o investimento perseverante, a pessoa consegue consolidar um nível satisfatório de calma, ainda exposta a recidivas, a quedas, mas esta calma vai se consolidando e um degrau conquistado se torna degrau para um novo patamar, para um novo logro, torna-se um degrau conquistado, um êmulo, uma motivação, uma inspiração para conquistas mais relevantes, e o espírito vai conseguindo estas duas proezas maravilhosas, vai espaçando as crises de cólera. Entre uma crise e outra, o espírito vai conseguindo pausar por um tempo maior, sempre maior, e as crises de cólera, quando acontecerem, não terão a profundidade, a gravidade de outras crises mais antigas. Aquele que não conseguir estabelecer de pronto a calma no nível desejável, satisfatório, que se contente em espaçar as crises e diminuí-las de intensidade, para que aos poucos ele vá consolidando este novo estado emocional.
e como procedermos para conquistar a calma, que é a alma do nosso estudo desta noite, que é a alma deste capítulo. Agora eu vou apresentar aqui várias sugestões, todas extraídas do capítulo e do Evangelho como um todo. Mas antes, até para que eu me torne bem entendido, eu quero dizer que o capítulo 9 está dividido em 5 itens. O primeiro, injúrias e violências, podendo traduzir injúria como ofensa, como insulto. Afabilidade e doçura, podemos traduzir afabilidade como cortês, tratamento cortês, ou tratamento fácil. Contrário disso, são as pessoas difíceis no trato. Temos o tópico a paciência e, por final, o tópico antes, nós temos, curiosamente, foi para ver se eu estou melhorando na minha cólera ou não, o capítulo apresenta aqui obediência e resignação. Está numa outra página. Passei do teste. Nada como fazer live, porque aí você, por uns 40 minutos, você se mantém nos cacos, né? Nos tamancos aí. Injúrias e violências, a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação e, por fim, a cólera. São estes os 5 tópicos. E eu busquei nos 5 tópicos algumas coisas que apresento agora e no Evangelho como um todo. O primeiro requisito para quem pretenda vencer a cólera e caminhar no sentido de conquistar uma calma relativa está na vontade. Vontade. Vontade é um dos atributos do Espírito. É um dos atributos do Espírito. Até aqui, pela precariedade da nossa evolução, pelas deficiências todas que apresentamos, a nossa vontade não é uma vontade que se revista da consistência desejável. A gente quer, mas é um querer labial, é um querer superficial. Vontade que deverá vir acompanhada de uma tomada de decisão. Digamos, eu preciso agora me autodeterminar. Eu quero ser uma pessoa calma. Independentemente do que aconteça, independentemente do comportamento das outras pessoas, eu me proponho, a partir de agora, a conquistar esta calma. Eu ainda não sou calmo. Estou tomando a decisão agora. Mas precisamos reconhecer que esta decisão precisará ser renovada toda vez que
nos deixarmos enveredar pela cólera. O fato de alguém se autodeterminar a ser calmo não é garantia por si só de que ele será calmo para sempre. Em algum momento ele poderá resvalar para um comportamento colérico, o que é perfeitamente compreensível, porque nós estamos sempre em meio a este conflito entre o que fomos e não somos mais, e o que somos com aquilo que queremos ser, no devir psicológico, no vir a ser psicológico. Mas precisamos ter vontade. Deepak Chopra, um dos grandes estudiosos do tema paz no mundo, um pacifista, Deepak Chopra, ele diz que eu posso me autodeterminar que a guerra, para mim, acaba hoje. A partir de hoje, eu posso me determinar isto. Para mim, a guerra acaba aqui. Recuso-me, a partir de agora, a continuar guerreando. Isto individualmente. Ele diz que isto funciona, porque imaginemos se eu tomar essa decisão, se o companheiro Luiz, que aqui está, tomar esta decisão, se a companheira Iracema, que aqui está, tomar esta decisão. Deepak Chopra, no seu livro A Paz como Caminho, ele propõe isso, que cada um tome esta decisão. E no seu livro ele diz que nós temos 22 milhões de seres humanos no mundo contratados, pagos para matar. Se nós formarmos um exército de pacifistas, nós modificamos gradualmente a face do planeta. Já imaginaram se tivéssemos um exército de 200 milhões de pacifistas no mundo, de 200 milhões de pessoas que se recusassem a discutir, a guerrear, a gritar, a usar de truculência, de indelicadeza, de grosseria? Já imaginaram se estes 200 milhões contagiar outros 200? Outros mais, outros tantos. E assim se compreende que a calma que queremos no mundo começa necessariamente em mim, em você, em nós. Precisaremos fazer um esforço muito grande para dominarmos a nós mesmos. É fácil dominar o outro. É só usar de violência, de truculência. A gente passa em cima do outro como um rolo compressor. É fácil. Não precisa ser ético, não precisa ser delicado, gentil, afável, doce. Atropela, passa por cima. Não é difícil conquistar a natureza, basta derrubar as árvores, poluir os rios, os mares, isto é fácil. O difícil agora não é mais dominar a natureza, não é mais dominar o outro, é nos dominar. Conquistador, diz André Luiz, é aquele que se conquista a si mesmo. E não é fácil.
porque estas vitórias são silenciosas, ocultas. Quando eu me permito um comportamento colérico, todos percebem que estou colérico. Mas quando estou calmo, quando estou no empenho para silenciar uma expressão inoportuna, impertinente, ninguém se apercebe. Então, as vitórias da cólera, embora enganosas, são perceptíveis. Agora, as conquistas da calma, a glória da serenidade, muitas vezes passa desapercebida. E para o orgulhoso, alguém não perceber o seu esforço de autodomínio já é um assinte, já é uma provocação. Precisamos evitar toda e qualquer expressão descortês, especialmente quando estivermos nervosos, coléricos. Calar-se a tempo de não ferir. Calar-se. Ainda que não esteja assim tão calmo, mas controlar a boca. Não por acaso, Allan Kardec colocou no capítulo 9 o primeiro item, injúria, ou no plural, injúrias e violências, insulto. Primeira atitude, não insultar mais ninguém, não ofender mais a ninguém. Um grito é uma pedrada verbal. Um grito é uma pedrada magnética, diz Emmanuel e André Luiz nas suas obras. Não é só fisicamente, no embate físico que se agride. Aliás, agride-se muito mais verbalmente, porque a voz vai ser a expressão da nossa alma. Ainda ontem, a nossa companheira Gisele, no grupo Reajo, viu que eu me li, Gisele? Ela fala do volume de voz, nem tão alto que chegue de maneira agressiva em quem ouve, e não tão baixo que pode se tornar inaudível para aquele que tem surdez. Então, a voz, na modulação, no volume ideais, ela como sendo o veículo que estará carregando o nosso magnetismo na direção do outro, evitar toda expressão descortês. Optar, desdobrando, optar pelo silêncio quando perceber-se irritado. Optar pelo silêncio, fácil de enunciar, né? Mas vai dizer para um colérico ficar em silêncio. Não é nada fácil. Ele quer regurgitar, ele quer extravasar, ele quer pôr para fora todo o seu desequilíbrio. Ou seja, a calma que é do espírito pode ter na boca uma ferramenta maravilhosa, porque se eu ou alguém consegue se calar,
já estará dando um passo importante, já não fere tanto, não magoa tanto, não desequilibra tanto e não complica a própria condição. Curte a sua irritação, a sua cólera, daí a pouco a tendência é esta cólera amainar e a pessoa agora consegue o controle da sua boca. Está no capítulo 9, paciência. Paz, vamos criar aqui um neologismo. Paz, ciência. Paz, ciência é a ciência da paz. Paciência. Temos um pequeno livro com este tema e só este tópico nos ensejaria um estudo com muitas horas, mas não há necessidade disto agora, não é? Paciência, que podemos traduzir como perseverança tranquila. Perseverança tranquila. Eu pretendo assumir este compromisso, permanecer aqui em nossa instituição até o término da minha encarnação. Se eu permanecer mais um dia encarnado, uma semana, um mês, um ano, 5, 10, 15, eu espero continuar aqui. Ora, considerando que não vou desistir, que não vou abandonar a tarefa, que não vou recuar, não vou desertar, considerando que vou continuar, o ideal então é continuar com paciência, continuar com compreensão, continuar tolerando, continuar suportando, para que a minha presença aqui não se constitua em problema para mim e não se constitua em problema para os companheiros, que, convenhamos, podem me tolerar, me compreender numa coisa ou noutra, mas não são obrigados a suportar indefinidamente um companheiro que nada faz por se modificar no sentido emocional, que de vez em quando eu não esteja na serenidade ideal, é até aceitável. Mas imaginemos os companheiros tendo que suportar um companheiro cronicamente, diuturnamente irritadiço, que não agradece, nada está bom, ninguém nunca serve para nada, está tudo errado. Se eu me tornarei a pessoa do perfil descrito há pouco, uma pessoa ácida, irritante, salgada, amarga, azeda, insuportável. Então, paciência. O capítulo fala da obediência e da resignação. E lá está dito: obediência é o consentimento da razão, enquanto que a resignação é o consentimento do coração. Ou seja, todo aquele que for convidado a obedecer por alguma circunstância, raciocine: ora, que ganharei na desobediência? Que ganharei na rebeldia? Que ganharei entrando em rota de colisão com esta ou aquela pessoa?
Portanto, todo aquele que raciocinar vai se tornando calmo, porque raciocinando, usando a inteligência, ele passa a ponderar, ele passa a examinar, né? Ele pensa, bem, o que eu estou ganhando com isto, sendo turrão, cabeça dura, teimoso, quando posso obedecer? O comando que me chega é o comando educado, é o comando de uma pessoa que tem atribuição para estar me passando este comando. Ele tem experiência, ele tem uma condição que lhe permite me passar esta orientação, esta norma de conduta. Não é o momento para que eu possa agora entrar em rota de colisão. Eu obedeço, respeito, atendo, acato. Depois, numa outra oportunidade, vou apresentar os meus argumentos, vou apresentar novas sugestões, objetivando a melhora. E a resignação tem também o mesmo sentido. É a humildade trabalhando o espírito para que o espírito aceite de bom grado, aceite de maneira dinâmica aquilo que ele não pode mudar, procurando se adaptar à situação. Digamos que alguém tenha sofrido um AVC com sequelas. Ora, se ele trabalhar o orgulho, conquistando a humildade num grau mínimo que seja, percebendo a irreversibilidade do quadro, se acalma. Bem, sofri um AVC, é uma doença severa, deixou sequelas, sequelas inafastáveis. Se eu me irritar, se eu me encolerizar, eu não vou mudar a situação, agora me cabe aceitar, administrar, procurar agora me adaptar à situação nova. Eu falei de um AVC, mas valeria para qualquer situação. Na cólera, portanto, há muito de orgulho, como eu disse, porque o orgulho vai ser o pai da revolta, vai ser o pai da insatisfação. O orgulho é o pai da inconformação. E a pessoa acaba se exasperando em situações que a exasperação em nada vai resolver para ela, antes vai trazer mais complicação. Não podemos esperar que as circunstâncias mudem para que tenhamos calma interior. Precisamos investir na conquista da calma agora, hoje. Precisamos amar o próximo. Precisamos ser misericordioso. No capítulo 10 que estudaremos, vamos voltar neste tópico. Mais harmonia interior, porque a cólera é uma condição interna. Estamos desarranjados intimamente. Precisamos equalizar isto tudo. Mais confiança em Deus, mais calma. Mais confiança em Jesus, mais calma. Jesus, diz-nos Augusto Cury, protegia a sua emoção diante dos focos de tensão. Jesus protegia a sua emoção diante dos focos de tensão. O mundo está pegando fogo.
Sim, mas nós vamos nos empenhar para manter a serenidade. Jesus pensava antes de reagir, não era impulsivo, não se deixava levar pela onda, pela influência exterior. Ele pensava antes de reagir e, com isto, Jesus escolhia a sua ação. Ele escolhia o que falar. Ele escolhia o que fazer. Ele não era escolhido pelos instintos. Ele não era escolhido pelos impulsos. Ele escolhia, dentre as várias possibilidades de resposta, a resposta mais conveniente para ele e para as pessoas. Ele não era, pois, refém das circunstâncias. Ele não reclamava, não murmurava. A cólera, como tudo mais, pode começar pequeno ou pequena, numa semente. Começa a reclamar de uma coisinha qualquer, daqui a pouco reclama outra vez, reclama mais uma, outra mais, se queixa, começa a murmurar, aí vem o pessimismo, a desesperança, a revolta, é a cólera ganhando corpo, é a cólera incorporando. E aí, para desincorporar, para expulsar este demônio chamada cólera, irritação, que dificuldade. Queridos, perdoem-me pela simplicidade do nosso estudo. Vejo aqui na tela a presença também do companheiro Adolfo de Jaboticabal, da Patrícia, nossa companheira, do Hamilton, Claudete de Santa Catarina e certamente outros amores que nos brindam com a companhia. Confesso a vocês que alcançar e manter a calma é a meta primeira da minha encarnação. Mas para isso preciso vencer o orgulho e todos os filhos espúrios do orgulho. Não é nada fácil, mas não desistindo e perseverando, certamente, vamos atingindo níveis mais satisfatórios. Que Jesus a todos sempre nos abençoe com a sua paz.